Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Estamos muito felizes em recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa família. Glória a Deus, glória a Deus. O nome da palavra que eu divulguei até nas redes sociais, né? A gente fez até um postzinho para mandar para todo mundo. A ministração de hoje chama-se assim: qual as vozes que você tem ouvido? Durante essa semana, eu acho que foi na terça-feira, na leitura bíblica anual, todo domingo, não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho feito uma propaganda dessa leitura, sim ou não? Tenho. E eu queria desafiar você para que você pudesse entrar com a gente. Talvez você não vai conseguir concluir a leitura da Bíblia até dia 31 de dezembro, e está tudo bem com relação a isso. Mas você pode começar hoje, dia 20 de março, e terminar dia 19 de março do ano que vem. Você vai conseguir ler a Bíblia em um ano. E tem sido assim, maravilhoso aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas através da leitura da palavra. Às vezes a gente se fadiga com a leitura, que não era para isso acontecer, mas às vezes acontece. Porque às vezes a gente pega um livro e a gente só vai naquele livro. E esse plano de leitura, a gente lê um livro por dia. Em 7 dias a gente lê 7 livros. Então são alguns capítulos de um livro, mas são 7 livros diferentes. Então cada dia tem uma experiência nova. É maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas. E nessa semana a gente entrou no livro de 1 Samuel. E o primeiro capítulo de 1 Samuel, ele começa a falar e contar a história de Ana, que é uma bênção. Eu acho que os irmãos já ouviram várias ministrações, várias palavras falando sobre essa mulher. E como ela perseverou para que ela pudesse ter um milagre acontecendo na vida dela, para que ela pudesse gerar um filho. Ela era estéril e ela clama a Deus, ela busca em Deus para que um milagre pudesse acontecer e ela pudesse gerar um filho. E ela faz uma aliança com Deus, que ela ia entregar esse filho para que pudesse servir na casa do Senhor, que é Samuel. E a história vai desenrolando ali até o capítulo 5, onde nós paramos a leitura essa semana. E ali a gente vê a experiência que Samuel teve. Nasceu Samuel, ela teve esse filho, um milagre aconteceu. E ela cumpriu com a sua palavra, levando esse menino, depois que ele desmamou da mãe, depois que ele não mamava mais da mãe, ele levou ao templo para que ele pudesse servir junto com o sacerdote Eli e seus 2 filhos. E esse menino ficou ali, cuidando, zelando
do templo, porque era uma palavra, era uma aliança que Ana tinha feito com Deus. E teve um momento que ele teve uma experiência, onde ele ouve uma voz que começa a chamar ele, Samuel, Samuel, e ele, por 3 vezes, ele acha que quem está chamando ele é Eli, ele não consegue discernir se era a voz de Eli ou era a voz de outra pessoa, mas ele achou que era de Eli, e ele pegava e ia lá e falava, Eli, você me chamou? Daí ele falou assim, não, volta e dorme. E na 3ª vez ele começou a perceber que quem estava chamando ele era Deus. Daí ele disse assim, quando a voz vir de novo e te chamar pelo nome, você diz assim, fala Deus que o teu servo ouve. E assim ele fez, e ele teve uma experiência de ouvir a voz de Deus. Ele teve uma experiência de poder ser usado por Deus diante de uma mensagem que Deus queria falar com Eli. Eli, por conta do seu pecado, do seu distanciamento de Deus, pela omissão de não corrigir os seus filhos, e vale aqui até para a gente aqui uma exortação para nós pais, a gente não peca somente quando a gente faz alguma coisa errada, a gente também peca quando a gente deixa de fazer aquilo que é certo. A omissão também é pecado. A Bíblia diz, se você se omite a fazer o bem, você está vivendo uma vida de pecado. Então não é uma ação só que gera o pecado, mas não fazer também aquilo que precisa ser feito, você se omitir, é pecado também. E ele começa a viver uma experiência de pecado, Eli, por conta dos seus 2 filhos, que serviam também na casa do Senhor, mas que comiam daquilo que era oferecido na época, era oferecido sacrifícios pelos pecados. Então as pessoas levavam o cordeiro para ser queimado ali, para fazer um holocausto, que simbolizava ali a remissão de pecados, e eles pegavam e comiam daquela carne, eles se aproveitavam daquela situação. E Deus exorta Eli. Primeiro ele usa um profeta para falar com ele, e ele não ouve. Ele continua sendo omisso, da mesma forma. Até que Deus usa Samuel nessa experiência. E Samuel vai, e Samuel diz exatamente todas as palavras que Deus falou para ele, que era uma exortação de Deus para Eli, usando a vida de Samuel. Ele não ouve. Da mesma forma, ele não muda, ele não corrige a maneira que ele estava lidando com seus filhos, e pagou um preço alto, que foi preço de morte. Morreu ele e os seus 2 filhos, por conta da desobediência, da omissão de correção dos seus filhos. E quando eu ouvi tudo isso, quando a gente leu tudo isso, falou muito ao meu coração sobre as vozes que nós temos ouvido. Nós vivemos num mundo que nós estamos vivendo um mundo globalizado, onde a informação chega muito forte, você é bombardeado de informação todo momento, todo tempo. Tem várias vozes gritando para você, aonde você coloca a planta dos teus pés. Você liga a televisão, tem vozes falando. Você chega no seu trabalho, tem vozes. Você chega num relacionamento com seus amigos, tem vozes ali falando. A gente ouve vozes todo momento. Tem muita gente, muita informação, muito conhecimento que é lançado sobre a nossa vida. E essas vozes, de alguma forma, elas impactam as nossas vidas. E eu queria aqui falar sobre essas vozes. E a intenção do meu coração, que Deus colocou no meu coração para a palavra de hoje, é para que você possa ter essa propriedade de discernir as vozes. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo vozes que estão levando a gente para o pecado. E Deus falou isso comigo justamente por esse quadro pintado aqui que eu contei sobre a história de Eli. Porque não fala na Bíblia, mas eu posso imaginar. Porque quando Eli foi exortado pela primeira vez por um profeta, depois a segunda vez por Samuel, que ainda era um menino, mas ele estava entregando o recado de Deus, eu tenho certeza que Eli talvez chamou os filhos dele e começou a dizer para os filhos, Deus está falando para a gente, vocês precisam se corrigir com relação a isso. Mas a voz dos filhos de Eli falou mais alto. Talvez os filhos de Eli disseram assim, não, isso aí não existe, nós nunca fizemos isso. Você está falando isso, mas não é de Deus, porque a gente não está fazendo isso, não está escrito isso na Bíblia. Mas eu posso imaginar que ele foi buscar conversar com os filhos, mas a voz dos filhos foi mais alta do que a voz de Deus. E quantas vezes na nossa vida a gente não tem vivido assim?
Talvez ouvindo vozes que não são de Deus para as nossas vidas e que está impedindo da gente poder romper, de crescer, desenvolver, de viver uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Existe a necessidade para o mundo que nós vivemos hoje, ainda mais nesse mundo tão globalizado, onde a informação está tão fácil, quantas vozes gritando ao mesmo tempo, de você poder discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é verdadeiro. Aquilo que é voz de Deus para a sua vida, para que você possa tomar uma direção, e aquilo que não é uma voz de Deus, mas está mascarada como sendo voz de Deus. E se você não tiver um relacionamento com Deus, próximo com Ele, você vai ser enganado. Daí eu fiz aqui um levantamento. Eu queria primeiro, a gente ler em Jeremias, capítulo 7, verso 23. Jeremias, capítulo 7, verso 23. Ele diz assim, ó. Jeremias 7, 23. Mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, é Deus falando, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então ele está dizendo, ó, ouve a minha voz. Deus falando. Eu escolhi um texto, tem vários textos na palavra de Deus que retrata exatamente essa ordenança de Deus sobre a gente ouvir a voz dele e aquilo que acontece com a nossa vida quando a gente ouve, no sentido de absorver aquilo que Deus está falando e colocar em prática o que Ele está falando, porque são duas coisas distintas, sim ou não? São distintas. Lembra da semana passada que eu disse assim, que tinha uma equação da ensinabilidade? Quem lembra que eu disse isso? Aonde a equação de ensinabilidade é igual a quantidade de informação, de conhecimento que você absorve, vezes a disposição que você tem de pegar aquilo que você conheceu e colocar em prática na sua vida, produzindo mudança. Então, que você possa absorver aquilo que Deus está falando para você, mas não seja simplesmente algo que você escutou, mas que você ouviu no sentido de você obedecer e colocar em prática na sua vida, para que você possa viver a promessa que Deus tem para você. E a promessa é boa, e eu lembro aqui de um versículo, que a gente fala aqui várias vezes. Você já ouviu aqui, você que está aqui mais tempo, você já ouviu esse versículo aqui várias vezes, que é o lema da nossa casa de recuperação, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, e me obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Todo mundo quer o bem, mas muita gente não quer ouvir, no sentido de ouvir e obedecer. Então, em nome de Jesus, quem quer, quem deseja que as promessas do Senhor sejam cumpridas na sua vida, levanta uma mão bem alto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, em nome de Jesus, você quer, para você viver isso, você vai precisar pagar o preço de ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Ouvir e obedecer. Quem deseja ouvir a voz de Deus e obedecer? Em nome de Jesus. Você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E eu separei aqui algumas vozes que infelizmente tentam camuflar a voz de Deus, impedindo você de crescer. Tem muitas vozes, mas eu coloquei aqui 4 grupos de vozes que você precisa discernir. A primeira voz é a voz sem sabedoria, que talvez são pessoas que até gostam de você, são pessoas que talvez até querem o teu bem, mas porque elas não detêm a sabedoria, muitas vezes o que elas falam com você, para que você ouve, vai levar você a não se aproximar de Deus, talvez trazer destruição para a tua vida. Tem uma frase que é um ditado, não sei se a gente fala que é ditado popular, mas é uma frase popular, que diz assim, que a voz do povo é a voz de... Tem uma mentira maior do que essa, gente? Aonde que a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo mandou, quando Jesus ele foi preso, era num tempo da Páscoa, onde um ia ser liberto, lembra? Daí foi colocado 2 pessoas para serem libertos, Barrabás, que era um ladrão, um homicida, e estava Jesus.
Daí Pilatos não queria manchar suas mãos, não queria sujar as suas mãos. Ele fez o seguinte, ele colocou para o povo decidir qual foi a voz do povo naquele momento. De salvar Jesus, crucificar Barrabás? Não. Qual foi a voz do povo? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Era a voz de Deus? Então não existe. Não caia nessa. Até porque nós vivemos na contramão do mundo. Você não vive na direção do mundo, você vive na contramão do mundo. Pelo menos deveria viver na contramão do mundo. Quantas pessoas que você conhece, que você se relaciona todos os dias, que de alguma forma tenta influenciar você, porque talvez não tiveram uma experiência com Deus, a viver uma vida que no lugar de levar você para próximo de Deus, vai levar você para um distanciamento dele. Só que são vozes que todo tempo você está ouvindo. Talvez quando você chega no teu trabalho, você começa a escutar essa voz. Talvez quando você chega numa roda de amigos, você vai começar a ouvir essa voz. Talvez até mesmo dentro da sua família, você vai ouvir essa voz. Vozes sem sabedoria, vozes que não produz nada em você, e pelo contrário, muitas vezes as atitudes que elas estão dizendo e clamando para você, vai levar você para um caminho errado. Eu lembro de um texto que Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi o primeiro rei. E ele era um homem que Deus escolheu. Tinha um propósito de Deus para a vida de Saul. E um dia, Davi foi para aquela luta, para aquela guerra, e ele derruba um gigante, Golias. Todo mundo conhece a história. E quando eles voltam da guerra, Davi ele é ovacionado. Então as pessoas começam a clamar por Davi. E tem uma frase que as pessoas começaram a dizer, dizendo assim, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E eles começaram a clamar isso em alta voz, para comemorar e celebrar aquilo que tinha acontecido, de Davi ter derrubado um gigante. A voz daquele povo entrou no coração de Saul. A ruína de Saul, como rei, começou a degredir exatamente nesse exato momento, aonde ele permitiu que a voz sem sabedoria deixou entrar no seu coração. Quantas vozes você tem escutado? Que são vozes sem sabedoria, que muitas vezes está levando você para uma vida onde Deus não está. Às vezes, gente, isso é uma linha tão tênue, é uma coisa assim, tão difícil, que você precisa estar muito em contato com Deus para discernir, porque às vezes a voz da falta de sabedoria, sem sabedoria, está até mesmo na religião. Até mesmo na religião. Quantas religiões que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas a voz que sai, às vezes até mesmo do púlpito, é voz de engano. E que no lugar de levar as pessoas para o arrependimento, para buscarem Jesus, para abrir o coração, para ter as suas vidas transformadas, está vendendo no púlpito a prosperidade. Voz do engano. E na religião. Jesus viveu isso. Em Mateus capítulo 15, eu não vou abrir aqui, mas Mateus capítulo 15, os fariseus começaram a exortar Jesus porque os discípulos não lavavam a mão para comer, que era uma tradição. Parentes, vamos lavar a mão para comer, né, gente? Mas os discípulos não lavavam a mão, tem um porquê. Daí os discípulos, os fariseus chegaram e começaram a exortar Jesus, falando assim, por que os seus discípulos, eles quebram a tradição não lavando as mãos para comer? Daí Jesus vem e disse assim, e vocês que colocam a tradição acima do relacionamento com Deus, acima da obediência ao Senhor? E ele começa a exortar e dizer o que isso acontece. É longo o texto, eu não vou falar todo aqui, mas está lá em Marcos capítulo 15. Em Mateus, capítulo 15. Então está na religião. Às vezes a religiosidade, sem o conhecimento de Deus, sem a direção certa, a falta de conhecimento, às vezes está levando as pessoas, no lugar de se aproximar mais de Deus, está fazendo um afastamento dessas pessoas diante de Deus. Isso é tão perigoso. Então, em nome de Jesus, eu quero aqui dizer sobre esse tópico da religião. Em nome do Senhor Jesus, eu quero quebrar
tudo aquilo que o diabo tem usado pela religiosidade para poder afastar você da presença daquele que é o Senhor das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Quebra toda a religiosidade, porque não é a religião que te leva para o céu. É o Senhor, é Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, não coloca a religião em primeiro lugar. É falta de entendimento, é falta de conhecimento, é uma voz que talvez, no lugar de levar você para Deus, está afastando você de Deus. Então tem vários, a gente poderia falar aqui de vários, mas tenho certeza que já falou seu coração. Vozes sem sabedoria. Às vezes não querem o teu mal, mas porque não conhecem, não têm a sabedoria, essas vozes estão gritando para levar você para um caminho onde o Senhor não está presente. Provérbios capítulo 13, verso 20, diz assim, ó: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha só, Provérbios 13, 20, Provérbios de Salomão. Olha dizendo, ó, aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, aquele que ouve a voz da sabedoria será mais sábio. E aquele que ouve a voz do tolo, que não detém a sabedoria, vai acabar mal. É isso que está querendo dizer aqui. Então, em nome de Jesus, começa a identificar se aquelas vozes que você está ouvindo da falta da sabedoria, se elas aproximam ou afastam você de Deus. Você tem que colocar tudo aquilo que você tenta absorver numa peneira. E absorva somente aquilo que passa pela peneira de Deus. Aquilo que realmente te leva, te ligue, que traga para você um relacionamento maior com Ele. Aquilo que não, afasta de você. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Amém? Glória a Deus. A segunda voz, que todos os dias grita nas nossas vidas. A voz da circunstância. As vozes da circunstância. Às vezes a gente passa momentos difíceis da nossa vida. Circunstâncias que talvez nós não gostaríamos de passar, mas nós passamos. A Bíblia diz que as coisas boas, as coisas ruins, acontecem com o ímpio, acontecem também com os justos. A gente está sujeito a muitas coisas que a gente não consegue deter, a gente não consegue controlar. Talvez uma doença, talvez uma enfermidade, talvez uma calamidade. A gente liga a televisão, gente, eu não sei se é esse sentimento que vocês têm também, mas quando você liga a televisão e você vai assistir alguma coisa, um noticiário, você só ouve catástrofe, só desgraça, sim ou não? Só desgraça. Então tem gente que estava lá em Petrópolis, que acabou acontecendo uma chuva e muita gente morreu nessa chuva. Com certeza tinha pessoas santas, pessoas que estavam vivendo uma vida em santidade, se aproximando cada vez mais de Deus, vivendo uma vida autêntica, e tinha gente que era ímpio, que não estava nem aí com Deus. Mas morreu gente que estava preparado para se encontrar com o Senhor, e morreu gente que não estava preparado. Mas a catástrofe aconteceu. A gente viveu uma época de Covid. Quantas pessoas que a gente perdeu nesse tempo do Covid? Morreu gente que estava próximo de Deus, tem gente que morreu que não estava próximo de Deus. E a gente que está aqui vivo, a gente perdeu pessoas importantes para nós, sim ou não? E às vezes diante desse cenário de catástrofes que acontecem, de circunstância, talvez um emprego que você perdeu, talvez a falta de recursos que tem incomodado você e você está procurando alguma coisa para que você possa melhorar, mas está difícil. Enfim, situações que vai acontecendo que a gente não consegue controlar. E essas vozes, muitas vezes, ela tenta de alguma forma abalar o nosso coração. Eu lembro de um homem, um texto que a gente também já leu aqui na leitura bíblica anual, que é a história de Jó. A gente está terminando de ler a história de Jó. Jó foi um homem que Deus permitiu que muitas coisas acontecessem com ele. Você conhece a história. E os amigos de Jó que chegaram, que era para confortar o coração deles, eram a voz que não tinham sabedoria. E a voz da catástrofe que estava acontecendo com ele, da circunstância, também gritava em Jó. Mas Jó escolheu ouvir a voz do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu não sei como é que está seu coração,
Mas as vozes das circunstâncias, de coisas ruins que acontecem na nossa vida, é contrário à voz da fé. Quando você permite que a circunstância seja maior do que a fé que você tem, para que você possa vencer essa circunstância e entender que de alguma forma, talvez nesse momento difícil que você está vivendo, tem uma experiência que Deus quer que você tenha para que você possa crescer nele, você não vai conseguir nada. Tem um texto, tem várias vezes, eu peguei aqui na Bíblia, tem vários, eu escolhi 4, em que repete-se essa frase, dizendo assim, ó, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela circunstância? Não, o justo viverá pela fé, que está em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, eu parei de procurar, e tem mais, dizendo, ó, o justo viverá pela fé. A voz da circunstância que tenta de alguma forma tomar conta de você, para afastar você da presença de Deus, você tem que calar essa voz dentro de você, irmão, em nome de Jesus, e começar a levantar em você a voz da fé, colocar em exercício a fé, porque o justo viverá pela fé e não pela circunstância, amém? Hoje eu estava assistindo, acho que alguns aqui já até viram, como eu gosto muito de futebol, e alguns jogadores começaram a seguir esse menino, que era ele fala assim, luva de pedreiro, alguém já viu? É luva de pedreiro, ele fala pedreiro, e é um menino, deve ter aí uns 18 a 20 anos, onde ele tem uns vídeos dele que ele chuta, tem um goleiro e ele chuta de muito longe, e ele acerta sempre nos cantinhos e faz um golaço, toda vez. E quando ele termina de fazer, ele vai e agradece a Deus pelo o gol que ele fez. E tinha uma reportagem falando dele, e eu fui assistir. Irmão, mexeu comigo hoje. A gente estava esperando um pouquinho para almoçar, e eu falei, vou ver o que eles estão falando dele. E ele entrou na casa dele. Ele foi mostrar para as pessoas a casa dele. E quando ele foi entrar na casa dele, que é uma casa assim, procura na internet, depois você vai ver que é verdade o que eu estou falando. A casa dele está toda remendada. Uma casa hiper simples. Toda remendada, toda. Daí quando ele vai entrar, ele para e fala assim, ó, agora nós vamos entrar na melhor casa do mundo. Olha, arrepio. Daí ele entra na casa dele, ele começa a mostrar o cômodo, ele diz aqui, agora esse aqui é o melhor cômodo do mundo. Então quando ele foi, tudo que ele expressava, para ele era o melhor. Ele não estava importando da circunstância que ele estava vivendo, mas ele estava agradecendo a Deus pelo aquilo que Deus entregou para ele. Que o que Deus deu para ele, na visão dele, é o melhor do mundo. Daí é como se eu tivesse levado um nocaute. Porque às vezes uma coisinha que acontece, às vezes é um negocinho que aparece porque eu tenho que dar uma manutençãozinha na minha casa, já. E quando eu terminei de ver aquilo, assistir aquilo ali dentro de mim, onde eu entrei, dentro da minha casa, eu falei, Senhor, obrigado, eu tenho a melhor casa do mundo. Obrigado porque eu tenho o melhor carro do mundo. Obrigado porque eu tenho a melhor família do mundo. Obrigado porque eu tenho os melhores filhos do mundo. Obrigado porque eu tenho o melhor netinho do mundo. Muda ou não muda? Não vivo pela circunstância, eu vivo pela fé, e pela fé eu tenho o melhor do mundo, porque Deus cuida de mim. Em nome de Jesus. Não viva pela circunstância. Tem gente morrendo na circunstância, porque ouve essa voz. E o diabo se aproveita disso. Em nome de Jesus, cala essa voz da circunstância na sua vida, amém? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. E a terceira voz são as vozes demoníacas. Então a primeira, são vozes sem conhecimento de pessoas que você se relaciona, que talvez não querem o teu mal, mas não têm sabedoria, não têm conhecimento. A segunda, são as circunstâncias que acontecem na nossa vida, que vem como uma voz, dizendo para você tomar algumas direções. E se você ouvir a voz da circunstância, você está deixando de ouvir a voz da fé. E a terceira são vozes demoníacas, que se aproveitam de tudo isso. É a voz do diabo.
A Bíblia diz assim, que aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. O diabo não pode tocar. Se você realmente aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você vive em comunhão com Deus, o diabo não pode tocar na sua vida. Por que que o diabo ele conseguiu fazer várias coisas com Jó? Porque Deus permitiu. Porque se Deus tivesse falado assim, não é para tocar no meu servo, o diabo não tinha propriedade para tocar nele. Porque ele era um homem que professava Jesus, o Senhor, nosso Deus, como Senhor e Salvador da vida dele. Ele era um homem temente a Deus. Não podia tocar nele. Só se Deus dissesse, ó, pode tocar. Então o diabo não pode tocar em você, amém? Irmão, você não precisa ter medo do diabo. Tem gente que talvez fica morrendo de medo daquilo que o diabo pode fazer para sua vida. Fizeram um trabalho em mim. Eu fiquei sabendo que lá na esquina lá tem uma mulher que fez um trabalho contra a minha vida. Irmão, você vai perder tempo de ficar ouvindo essa voz? O diabo não pode nada contra você, porque se você é nascido de Deus, o diabo não pode te tocar. Amém? Em nome de Jesus, coloca isso no seu coração. Se você está firme com Deus, o diabo não pode tocar. Mas o diabo, ele usa, está em Efésios capítulo 6, quando vai falar da armadura de Deus, ele usa de uma estratégia. Ele não te toca, mas ele pode usar dardos inflamados. E a Bíblia diz que nós precisamos usar um escudo para que nós possamos bloquear os dardos inflamados do diabo, que é o escudo da fé. O escudo da fé. Então o diabo não te toca, mas ele pode lançar dardo. E esses dardos são vozes demoníacas, que tentam entrar no seu coração para que você possa se desviar do caminho do Senhor. Ele se aproveita de situações. Talvez você está passando por algum momento, você está se permitindo que as vozes, principalmente da última que nós dissemos, da circunstância, entre no seu coração e você começa a ficar vulnerável. Daí o diabo, ele se aproveita de tudo isso para poder derrubar você. Eu não sei se todo mundo viu, mas essa semana, ontem, eu acho que foi ontem antes de ontem, eu acho que foi, ou na sexta ou no sábado, uma menina de apenas 15 anos aqui na nossa cidade tirou sua própria vida. Alguém viu? Ou ouviu sobre isso? É uma menina de uma família bem conhecida, e inclusive eu queria já aproveitar e pedir para que vocês possam orar pela família. É a família do seu Abreu, que tem uma construtora aqui na cidade. É a neta dele, de 15 anos, tirou sua própria vida. Essa menina estava passando por alguns momentos difíceis, sim ou não? Talvez circunstância, que para a idade dela de 15 anos, era uma coisa muito grande. Talvez para nós é uma coisa pequenininha, mas para uma menina de 15 anos, uma adolescente, era uma coisa muito grande. Ela estava passando e ela começou a ouvir a voz da circunstância. E nessa fragilidade dela, o diabo se aproveitou com dardos inflamados e foi entrando na mente dela, dizendo, ó, tira a sua vida, não vai dar certo, você vai ser infeliz, isso que você está passando não vai se resolver nunca. A melhor saída é você pegar esse cadarço e você se enforcar, e você tirar a sua vida. E ela permitiu, e ao ouvir essa voz maligna, demoníaca, do qual culminou na sua morte, no seu suicídio. Quantas vezes o diabo tem usado dardos inflamados para tocar no seu coração, para desviar você ou para tirar você da presença de Deus? Todo o tempo. Ele se aproveita de todas as situações. Gente, a gente está ali na casa de recuperação, e o pastor Ângelo tem muito mais propriedade para estar aqui, o Rodrigo. Quem está com a gente ali na casa de recuperação tem mais propriedade até mesmo do que eu. E os próprios meninos que estão aqui têm mais propriedade também. Mas às vezes, gente, é muito nítido, não sei se vocês têm esse sentimento. Alguém está ali porque Deus mandou para que ele pudesse ter uma vida transformada, porque existe sim uma condição de ter uma vida boa. Sim ou não? Tem. Ele não precisa viver escravo da droga, escravo do diabo o resto da vida dele. Em nome de Jesus, essas correntes precisam ser quebradas. E ele tomou a decisão de buscar quebrar essas correntes. Está lá. Daí passa um mês, ou talvez uma semana, 2 semanas. Daí vem as dificuldades, porque não é gostoso. Ah, mas não é um lugar bom? É um lugar bom. Tem comida? Comida boa. Tem
tarefas a fazeres? Tem cursos. Eles estão fazendo um curso agora, lá na casa, que vai durar 2 meses e meio. O custo desse curso é 3.500 por pessoa. E eles foram todos contemplados para poder fazer esse curso. É um lugar bom? Lugar bom. Crescimento. Possibilidade de conhecer a Jesus, de ter um relacionamento com Ele. É um momento que talvez nunca mais vai passar na vida deles. Só que as muitas circunstâncias que vão acontecendo, o diabo se aproveita de tudo isso com dardos inflamados. E vai começando a brotar no coração. Abandona tudo. Por que você vai ficar aqui? Você nem independente químico é? Você só usava às vezes. O pessoal está exagerando com relação a isso aí. Você tem condição já faz 2 meses que você está na casa de recuperação. Você já pode viver uma vida lá fora. Para de escutar o pastor, as palavras que são ministradas, o pessoal que está aqui. Eles só estão querendo que você perca tempo de 9 meses. Abandona tudo isso. Vozes demoníacas. Para quê? Para tirar você da presença do Senhor. Para tirar você do plano que Deus tem para a tua vida. Eu estou usando aqui um exemplo dos meninos da casa de recuperação. Mas quantas vozes demoníacas, muitas vezes, que a gente está permitindo que entra no nosso coração porque a gente não está usando o escudo da fé. Como é que você consegue se proteger com essas palavras, com essas vozes demoníacas? Só através da palavra de Deus. O conhecer da palavra. Jesus teve um embate com Satanás depois de 40 dias de jejum, sim ou não? Teve. E quando ele estava lá, o diabo usa a palavra para poder confundir ele. E ele não caiu nas propostas do diabo, nas vozes demoníacas ali, representadas por Satanás, para tentar tirar Jesus do propósito dele, porque ele era conhecedor da palavra, porque ele era a palavra. E todas as vezes que o diabo tentou trazer confusão, ele rebateu com um texto bíblico, dizendo: aqui você não me pega. Às vezes o diabo usa até a palavra de Deus para tirar você do caminho do Senhor. A Bíblia diz que a palavra ela é de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. E o diabo se aproveita de trechos, de pedacinhos da palavra de Deus para poder confundir você, é você seguindo um caminho onde Deus não está presente. Agora, se você não é conhecedor da palavra, você cai no engano. Daí você está, por exemplo, desistindo de um plano de Deus, achando que você está andando no caminho onde Deus está. Você só fecha a boca das vozes do diabo na sua vida, usando o escudo da fé. E a sua fé vem pelo ouvir da palavra. Então, em nome de Jesus, irmãos, que vocês possam, em nome de Jesus, que vocês possam acordar para isso. A gente precisa se alimentar da palavra. A gente precisa colocar a palavra em prática na nossa vida. A gente tem que parar de usar a internet para coisas que não servem para nada, para a gente investir um tempo de qualidade todos os dias, para a gente ouvir uma palavra. Mas não é só escutar uma palavra. Escutei a palavra, foi legal, pronto. Entrou por um ouvido, saiu para o outro. Não, eu quero ouvir uma palavra, onde aquela palavra vai entrar no meu coração, vai trazer um ensinamento, vai produzir uma mudança em mim. Se você ouvir uma palavra por dia, 365 palavras por ano, você já pensou quantas palavras de Deus você tem? E como está o tamanho do teu escudo para que você possa segurar todos os dardos inflamados do diabo? Qual o tamanho do seu escudo? Pensa agora, qual o tamanho do seu escudo? Porque o diabo está todo o tempo lançando dardos inflamados para pegar você. Qual o tamanho do teu escudo? Se o seu escudo é pequenininho, você vai estar vulnerável e uma desses dardos pode afetar você e você vai começar a ouvir essas vozes que vai de alguma forma destruir a tua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa tomar uma decisão nessa noite de buscar conhecer a palavra de Deus. Buscar conhecer a palavra de Deus. Deus está falando todo o tempo e Ele fala através da sua palavra. A última voz que eu queria dizer, tem várias, mas eu disse 3 ruins, 3 vozes ruins. Agora eu vou dizer uma que é a voz que você tem que ouvir, que é a voz de Deus.
é a voz de Deus. E eu estava lendo a Bíblia, na nossa leitura semanal, que para mim tem sido transformador. E a gente leu sobre João Batista. E João Batista, na verdade, ele veio com 6 meses de diferença de Jesus para ser o precursor da vinda de Jesus. Ele veio para preparar o povo para poder reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E em Isaías diz que ele seria aquela voz que clama no deserto. Então ele tinha uma função, uma tarefa específica para ele, assim como Deus tem uma tarefa específica para cada um de nós. E você só vai conseguir saber qual é quando você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E ele ouviu a voz de Deus. E ele foi um precursor de Jesus. E muitas vezes a voz de Jesus para a gente, e se isso fizer sentido na sua vida, abre o seu coração, amém? Abra o seu coração naquilo que eu vou falar agora. Aquilo que João Batista veio fazer para a primeira vinda de Jesus, é exatamente o momento que nós temos que ouvir. A mensagem é a mesma. A mensagem de João Batista, do qual ele foi usado por Deus para poder ser voz de Deus na vida daquele povo, era a pregação do arrependimento. A voz que hoje, onde nós estamos próximo da vinda de Jesus, é a voz de Deus dizendo: arrependa-se, não siga mais nesse caminho, mude de vida, mude a maneira de você se posicionar diante da sua vida, porque eu estou contigo, diz o Senhor, eu estou contigo. Lembra das palavras de Deus para Josué? Assim como eu fui com seus antepassados, assim eu serei contigo. É essa palavra para as nossas vidas hoje, é a voz de Deus para as nossas vidas. Você precisa tomar coragem e decidir, parar de confiar somente em si, que talvez é uma das vozes que talvez você tenha que abafar, achando que você é o Todo-Poderoso. Você não é o Todo-Poderoso. Você não tem condição de colocar um fio de cabelo na sua cabeça se você não for para um tratamento. Você não consegue prolongar 1 segundo da sua vida. Você às vezes pensa que você é muita coisa, mas nós não somos muita coisa. E a Bíblia condena aquele que confia na força do seu braço. Nós temos que confiar na força do braço de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A gente precisa obedecer aquilo que Deus está dizendo. Deus não negocia com você uma questão de pecado. A voz de Deus para nós, nesse tempo que nós vivemos hoje, é um arrependimento, é mudança de vida. Não é remorso, não é você chorar por algo que aconteceu e continuar fazendo a mesma coisa. Mas é você ouvir a voz de Deus, entender que está errado, porque Deus está falando todo o tempo. Deus está dizendo todo o tempo, para que você possa tomar atitude. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir essa voz, porque essa voz vai contra a tua vontade. Talvez a voz que você tenha ouvido, que é a voz de Deus, ela não bate com a tua vontade. Está tudo certo, porque a vontade de Deus, como está descrito na palavra, ela é infinitamente maior que a sua. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sei se você deseja viver a vontade de Deus, mas ela tem essas 3 propriedades. A sua não tem essas 3 propriedades. A única que tem essas 3 propriedades, que é boa, perfeita e agradável, é a vontade de Deus para a sua vida. Só que você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz dele e obedecer, mudar de vida, mudar de direção. Talvez você tenha que tomar decisões na sua vida que são decisões radicais. Mas Deus manda dizer para você nessa noite, você não está sozinho nisso. Ele está com você, em nome de Jesus. Não negocie, não tente negociar o pecado com Deus. Deus não aceita, Deus não negocia. Ou você a Bíblia diz assim que nós precisamos ser íntegros. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Deus não aceita metade de você. Deus não aceita um pedaço de você.
Deus, Ele quer você na sua totalidade. Ele quer você íntegro, inteiro para Ele. Então, em nome de Jesus, começa a ter sensibilidade para ouvir a voz dEle. Às vezes Deus está falando, não fala diretamente com você, porque você, talvez pelo pecado, porque a Bíblia diz que o pecado traz um afastamento, sim ou não, de Deus. Mas Deus usa pessoas, profetas, homens de Deus, para ministrar na sua vida. E eu estou aqui, em nome de Jesus, sendo porta-voz de Deus para a tua vida. Arrependa-se. Arrependa-se. Lembra de Davi? Davi pecou, perdeu o relacionamento com Deus através do pecado. Deus usa um profeta chamado Natã para exortar Davi, para que Davi pudesse se arrepender do seu pecado e voltar de novo a ter comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão com você, mas talvez você perdeu a sensibilidade de ouvir a voz dele por conta do pecado. A voz que Deus grita nesse momento em que nós estamos vivendo no hoje é: arrependa-se. É o arrependimento, mudança de atitude, mudança de direção em todas as áreas da nossa vida. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa essa voz que hoje, através dessa palavra, está clamando no seu coração, trazer e produzir frutos, mudança em você. E cala-se as três vozes. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é algo meu, Deus sabe. E Deus trata a gente de forma diferente. Amém, irmãos? Que eu vou falar, entenda que eu vou falar. Deus age de forma diferente com cada um. Jesus curou um cego através de uma palavra. Jesus curou outro cego, onde ele cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos olhos daquele cego. E teve um outro que Deus retirou da multidão para que ele pudesse ter um tempo com ele, para que fosse ministrada a cura. Porque Deus age na nossa vida de forma individual. Então a maneira com que eu me relaciono com Deus e que Deus fala comigo é diferente da maneira que Deus fala com você. Mas em todo tempo Deus está de alguma forma sinalizando para que você possa tomar decisões certas. A voz de Deus está sendo clamada todo o tempo, diretamente ao seu coração através de paz, ou talvez usando pessoas. Às vezes vem algumas pessoas e diz para mim assim: pastor, eu estou querendo fazer algo na minha vida, uma decisão a ser tomada. Daí ele conta, daí eu pego e falo assim para ele: você tem paz nisso aí? Aí fala: eu estou preocupado, possibilidade de não dar certo. Você não tem paz? Deus já falou. Qual a resposta que você tem que dizer para essa porta que está se abrindo para você? Fecha. Ah, eu tenho paz, pastor, é isso, estou com meu coração em paz, eu tenho certeza que vai dar certo, mas eu queria a sua opinião. Eu falo para ele: você já tem a resposta. Você está tendo paz, Deus já está falando para você, Deus está bradando para você, que essa porta quem está abrindo é Ele. Sem paz no seu coração, segue em frente, vai dar certo. Deus fala assim com a gente. Só que às vezes a gente perde esse relacionamento com Ele, e Deus usa pessoas. E em nome de Jesus, eu quero ser instrumento de Deus na sua vida hoje para falar com você. Meu relacionamento com Deus, quando alguém às vezes entrega uma palavra para mim, se eu busco uma confirmação, e Deus usa alguém para entregar uma palavra que confirma aquilo que eu pedi para Deus, através de uma pessoa, eu fico extremamente feliz, porque eu não desejo no meu coração, eu pedi aquilo e Deus respondeu. Talvez você já teve alguma experiência assim. Agora, quando eu não pedi nada, eu não tenho nenhuma confirmação, e vem uma palavra de exortação para a minha vida, através de uma outra pessoa, eu fico mal. Mas não no mal no sentido de triste com Deus, eu fico triste comigo. Porque se Deus está usando uma palavra, alguém para me exortar, é porque eu perdi a sensibilidade de ouvir a voz dele. Assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Eli, que era sacerdote, ele falava com Deus. Ele já teve experiências com Deus de falar com ele, mas de repente, pelo pecado da omissão, aquilo foi quebrado. Então, em nome de Jesus, aquilo que tem afastado você de você ouvir a voz de Deus,
que você possa corrigir hoje, amém? Tomando uma decisão simples, de se arrepender, de voltar de novo a se relacionar de perto com Ele. E Ele está aqui. Quem crê que o Senhor está aqui? A gente não pode ver com os nossos olhos naturais, mas a gente pode sentir no nosso coração. Ele está aqui. E é Deus falando nessa noite, dando para a gente mais uma oportunidade da gente poder se relacionar com Ele, para que a única voz que nós possamos ouvir é a voz dEle, para que a voz do diabo possa se calar, a voz da circunstância possa se calar, a voz da falta da sabedoria possa se calar, e a voz que possa a gente ouvir com clareza possa ser a voz de Deus. E o Senhor está aqui em nome de Jesus, e Ele está se relacionando com você hoje de forma muito individual, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que está aqui está tocando no seu coração. Permita-se a tomar uma decisão hoje que possa mudar completamente a sua história, que possa, em nome de Jesus, mudar completamente o caminho que você está caminhando hoje, e que você possa começar a se relacionar com Deus de forma clara, aonde você vai ter sensibilidade para ouvir a voz dEle, paz vai falar e vai incendiar seu coração, e você não vai errar mais, você vai andar no caminho onde Jesus está presente, porque assim como Jesus disse, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche seus olhos, deixa Deus ministrar seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui, e eu tenho certeza que Ele está falando com você nessa noite, assim como está falando comigo. Em nome de Jesus, faça a sua oração, é a oração que Deus quer ouvir hoje, é a sua. Fala para Ele, em nome de Jesus, se arrependa, se arrependa. A gente está prestes a Jesus voltar. Talvez a nossa geração ainda em vida, aonde, como diz a palavra, o Senhor Jesus virá, a trombeta vai tocar, o seu nome vai ser chamado, e você vai poder viver de eternidade, eternidade com Deus. Mas se não for na nossa geração, o sopro de vida um dia vai ser retirado de você, e o tempo de decisão, de mudança, de ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ter a garantia da salvação, é no tempo chamado hoje. Não é amanhã, é o hoje. Decida hoje por Jesus. Se algo tem acontecido, se algum pecado tem tomado conta da tua vida, se você tem ouvido vozes que não é a voz do Senhor, em nome de Jesus, se conserta com o Senhor hoje. Não deixa para amanhã, porque quando você pisar lá fora, as vozes vão começar a querer incendiar seu coração. Mas você pode sair aqui nessa noite com o seu escudo grande, o escudo da fé, que você pode receber da parte de Deus nessa noite. Ele vai ser suficiente para que você possa barrar todos os dardos inflamados do diabo. Em nome de Jesus, clama a Ele, clama a Ele, clama a Ele. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em nome de Jesus, clama a Deus. Chegou a hora, não deixa para amanhã, chegou agora. E aquilo que você sentir no seu coração, faça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, limpe seus ouvidos espirituais nessa noite, para que você possa ouvir a voz dEle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Deus falar seu coração. Enquanto nós ouvimos essa canção, faça a sua oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aos teus pés, leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Mais de ti, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Mais de ti, Senhor. Aos teus pés. Meu Jesus, leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a
a tua voz. Mas quando eu escutar mais de ti, Senhor, mais da tua todo o presença. Toca nos coração, corações, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, glória a Deus. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Pai. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. E nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite, com o nosso coração cheio de gratidão pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, ó Pai, por essa palavra, Senhor, e que, em nome do Senhor Jesus, que possa produzir toda a mudança que nós precisamos. Que nós possamos sair daqui com essa decisão, com essa aliança contigo, de calar essas vozes que muitas vezes têm tentado levar a gente para um caminho onde o Senhor não está presente, e buscar ter sensibilidade através da comunhão contigo, com a palavra, com a vida de oração, para que nós possamos ter sensibilidade de ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, ministra no coração de cada um aqui. Eu sei que essa palavra ainda vai ser como semente no coração de muitos, e que vai produzir, em nome de Jesus, 100 por 1, vai produzir frutos, ó Pai, mudanças de atitude. Eu creio. Espírito Santo de Deus, ministra ao coração de cada um aqui, responde às orações que aqui foram levantadas nessa noite. Ouve a oração do seu povo, responda às orações aqui, Senhor. Fala, Senhor, ao coração deles, ao meu coração. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado, seu zelo, como um pai que cuida dos seus filhos, dando para cada um de nós a oportunidade em vida de nós podermos mudar completamente a nossa história. E que a partir de hoje, a única voz que nós possamos escutar, ouvir e obedecer possa ser a voz do Senhor sobre nós. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por cada ato aqui, do qual nós separamos, ó Pai. E obrigado pela tua palavra tão especial ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Leva onde eu possa ouvir. Consegue projetar ela? Canta essa canção, faça dela sua oração em nome de Jesus. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés.
sua mão no ato de receber. Quero orar por você, abençoar você, em nome de Jesus. Quem foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Que o índice de ensinabilidade seu nessa noite possa ser elevadíssimo. Amém? Aonde você vai pegar essa palavra e vai começar a colocar em prática na sua vida, em nome do Senhor Jesus, produzindo a mudança que ela precisa produzir. Pai, nós terminamos aqui esse culto, ó Pai, que acaba aqui nessas 4 paredes, mas que continua no nosso coração até o dia que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Que nessa semana, ó Pai, nós possamos ter muitas experiências de ouvir a Tua voz, e que nós como servos podemos obedecer para que nós possamos viver a promessa de viver o melhor do Senhor nessa vida. Obrigado, Senhor, por tudo, pela sua fidelidade. Dá uma semana de paz, de crescimento, uma paz de a gente crescer no nosso escudo da fé, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, toca nela, profetiza a bênção na vida dela, em nome de Jesus. E até amanhã, 7 horas da noite, a nossa oração, 8 horas, nosso GC.